O UOL teve acesso ao contrato do Luva de Pedreiro com o Alan Jesus e alguns detalhes específicos mostram que esse contrato era muito mais abusivo do que parecia. Bom, eu vou ler aqui para vocês algumas cláusulas desse contrato e vocês vão ver que realmente a situação é muito mais surpreendente do que parece. Inclusive, perto das cláusulas que tem nesse contrato, aquela multa de 5 milhões e 200 mil reais não é nada. Vale frisar que o Luva de Pedreiro afirma que não sabe ler nem escrever. Portanto, não teria capacidade para assinar esse contrato, muito menos para entendê-lo. Por conta disso, o Falcão pede na justiça, por meio de seus advogados, que essa multa rescisória seja anulada. Por outro lado, uma das cláusulas do contrato diz que as partes, Alan e Irã, declaram e garantem que possuem plena capacidade para assinar o documento e realizar as atividades previstas. Ou seja, estava ali no contrato que tanto o Alan quanto o Irã sabiam o que estavam assinando e conseguiam entender tudo aquilo. Mas isso não significa nada, até mesmo porque o Luva de Pedreiro pode alegar que não leu essa parte, não sabia ler, e aí fica claro que, assim, por mais que esteja escrito no contrato, isso não é uma prova que o Luva de Pedreiro saiba ler. A terceira cláusula do contrato entre Alan e Irã prevê exclusividade absoluta por parte do influenciador e dá poderes ao empresário representá-lo em toda e qualquer negociação publicitária. Deste modo, segundo prevê o contrato, Luva de Pedreiro não poderia firmar parcerias independentes ao agente. Bom, então o que temos aqui no contrato é que o Luva, neste momento, não pode fechar nenhuma parceria, porque o contrato anterior ainda está em vigência e ele não pode fechar nada que não seja com o Alan Jesus. Tudo tem que passar pelo Alan. Mesmo o Luva estando com o Falcão, ele ainda pertence ao Alan e é exclusivo ao ex-empresário. A quarta cláusula do contrato refere-se às obrigações de Alan com o Irã. O que chama atenção é o parágrafo 3º, no qual exalta que não haverá por parte do representante, o Alan Jesus, qualquer tipo de investimento ou aporte na carreira ou na divulgação da parte representada, que seria o Irã Ferreira. Para vocês entenderem no português claro aqui, é que no contrato diz que o Alan Jesus, ex-empresário do Luva, não tinha que fazer qualquer investimento nele, não tinha qualquer obrigação disso. Por sinal, neste mesmo parágrafo, tem aqui um trechinho que diz que o Luva de Pedreiro, o Irã Ferreira, se comprometeria a pagar tudo. Ele se compromete a fazer frente a todas as despesas diversas e imediatas que são necessárias para o regular desenvolvimento do projeto, conforme solicitação do empresário. Então vamos lá. O contrato determina que 50% das publicidades fechadas vão para o Alan Jesus, 50% para o Luva. Só que o Luva, tirando da parte dele, teria que pagar todas as despesas ali. Ou seja, tem que ir para Marrocos, ele tem que tirar da parte dele. O Alan teria 50% livre, sem ter que fazer qualquer investimento. Vale frisar que geralmente os contratantes pagam todos os custos ali de viagens, hotéis, mas se tivesse que pagar algo, se tivesse que fazer algum investimento, quem teria que fazer por obrigação seria o Irã Ferreira e não o Alan Jesus. Na prática foi diferente, porque o Alan Jesus afirmou em algumas reportagens que fez muitos investimentos na carreira do Luva de Pedreiro. Ele diz, por sinal, que gastou 200 mil reais. Tudo isso antes de receber os valores dos contratos publicitários. O valor teria sido gasto em celulares, instalação de internet na casa do Irã Ferreira, roupas que foram compradas e também ele afirma que nunca faltou nada pro Irã. Aí vejam só o trecho em específico do contrato que fala sobre a divisão dos lucros. 50% pro Alan, 50% pro Irã Ferreira. Irã pagará a Alan, após o pagamento tão somente dos impostos, de forma única e conjunta, o percentual de 50% de toda e qualquer receita, calculado sobre a receita bruta. E aí quando se diz receita bruta, não importa se tiveram custos, se ele teve que pagar algum hotel, não, receita bruta, não líquida. Esse pagamento ao Alan seria todo o 5º dia útil do mês. Caso houvesse atraso, o Irã Ferreira teria que pagar uma multa de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM.
Por outro lado, por mais que exista aí uma multa caso o Irã não repasse os valores dos contratos ao Alan Jesus, pelo lado do Alan, se caso ele não repassar algum valor para o Irã Ferreira, não tem nenhuma multa. E vocês vejam que o contrato que o Alan Jesus redigiu para que o Irã Ferreira assinasse é cheio de cláusulas para que o Irã Ferreira não dê um possível golpe no Alan. Mas o Alan em nenhum momento se preocupa com o Irã, em nenhum momento ele põe multas para ele. Em nenhum momento ele põe cláusulas se caso ele quebrasse o contrato. Sempre a multa, as cláusulas são para o Irã Ferreira. E aí nós chegamos na parte da multa rescisória, aquela multinha de 5.200.000 reais. Mas não é bem assim. O que diz a parte da multa aqui é que se caso o Irã Ferreira rompesse o contrato com o Alan Jesus, tendo em vista que esse rompimento seria considerado a partir do momento que o Irã Ferreira parasse de cumprir as obrigações em um prazo superior a 30 dias, o que aconteceu agora, né? O Irã Ferreira simplesmente parou de repassar valores ao Alan Jesus, ou seja, o contrato foi rompido. Aí o que acontece? O Irã não deve ao Alan Jesus 5.200.000 reais, pelo que diz o contrato. E sim, o total do que foi feito em valor bruto nos últimos 6 meses. Então, tudo que foi gerado de receita no Luva de Pedreiro nos últimos 6 meses é o valor que ele deve para o Alan Jesus. Aí sim, se esse valor não atingir 5.200.000 reais, se prevalece o valor de 5.200.000. Mas se o valor ultrapassa 5.200.000 reais, então a multa que o Irã deveria para o Alan Jesus, segundo o contrato, seria muito maior. Nós não temos noção ainda do quanto o Irã Ferreira conseguiu render nesses últimos 6 meses, mas fica bem claro que o valor que o Alan Jesus vai pedir é muito maior do que a multa de 5.200.000 reais. Até mesmo eu já revelei aqui para vocês que saiu a notícia do Alan Jesus tentando um acordo com o Luva de Pedreiro e ele pediu nada mais, nada menos do que 20 milhões de reais. Então esqueçam esse valor de 5.200.000. Esse 5.200.000 é o mínimo. O Irã Ferreira terá que pagar a totalidade de 6 meses de receita. Mas fato é que todo esse contrato será analisado e na justiça pode ser que tudo seja anulado. Dá para perceber aqui que as exigências só partem do Alan Jesus para o Irã Ferreira. E então fica bem claro que o Irã não leu o contrato e não colocou cláusulas, não alterou o contrato a favor dele. Tendo em vista que o Irã Ferreira é uma pessoa leiga e mal sabe ler e escrever, a justiça deve desconsiderar boa parte dessas cláusulas. Olha, eu até acho que o Alan Jesus possa conseguir algum valor na justiça, mas nada perto do que ele quer, que é 20 milhões de reais. Bom, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com outras informações, portanto, continuem ligados aqui na nossa página. Até a próxima e tchau!